Oi, pessoal. Nunca fui muito de escrever aqui, mas depois do que aconteceu, sinto que preciso colocar isso para fora. Não sei se vou conseguir explicar bem, mas vou tentar. Sou técnica de enfermagem e trabalho em um hospital de médio porte em Minas Gerais. Sempre fui apaixonada pelo que faço, mas nunca me imaginei em situações como a que vivi há algumas semanas. Me pediram para cobrir um plantão noturno no necrotério, algo que sempre evitei a todo custo. Não era para lidar diretamente com os corpos ou algo do tipo, apenas fazer o registro das entradas e saídas. Parece simples, não é? Mas agora percebo que deveria ter recusado. O turno começou por volta das 22 horas. O necrotério fica no subsolo do hospital, um lugar que poucos funcionários gostam de frequentar. A escada que leva até lá é estreita, iluminada por lâmpadas fluorescentes que piscam de vez em quando, como se quisessem tornar o ambiente ainda mais desconfortável. Assim que comecei a descê-las, senti um arrepio percorrer minha espinha. Tentei afastar o incômodo, atribuindo-o ao cansaço acumulado e à tensão de estar sozinha naquele lugar. Mas havia algo mais. O cheiro no ar era peculiar. Não era apenas o odor dos produtos de limpeza fortes, usados em excesso para tentar mascarar o ambiente. Havia uma outra camada, um cheiro metálico, como ferro, misturado a algo úmido e frio. Não era fácil de descrever, mas parecia grudado na pele e nas roupas, impossível de ignorar. Cheguei ao pequeno escritório anexado ao necrotério, onde havia uma mesa velha, um computador antigo e pilhas de papéis amontoados. A sala era mal iluminada, com uma luz amarelada que parecia projetar sombras demais para um espaço tão pequeno. Ao lado, a porta de aço que dava para a sala refrigerada, onde os corpos eram armazenados. Só de olhar para aquela porta pesada, senti um aperto no peito. Eu sabia que não precisaria entrar lá durante meu turno, mas a simples presença daquela porta parecia encher o ambiente de uma tensão silenciosa. Os primeiros minutos passaram devagar, quase arrastados. O hospital estava quieto naquela noite, e o único som que eu podia ouvir vinha do ventilador velho no canto da sala, que girava com um ruído irritante. Por algum motivo, parecia que o tempo ali seguia outro ritmo, como se os minutos fossem mais longos. Tentei me distrair com os registros no computador, conferindo os formulários das últimas movimentações. Mas mesmo concentrada no trabalho, não consegui evitar a sensação de que havia algo errado. De tempos em tempos, me pegava olhando para a porta de aço, como se esperasse que algo ou alguém surgisse do outro lado. Era irracional, claro, mas a mente prega peças em momentos como esse. Lá em cima, na movimentação do hospital, eu sabia que a noite seguia normalmente. Mas ali, no subsolo, o silêncio era opressor, interrompido apenas por sons que não faziam sentido. Um estalo na parede. O som distante de algo que parecia arrastar pelo chão. Respirei fundo várias vezes, tentando me convencer de que tudo era apenas fruto da minha imaginação. O pior momento veio quando as lâmpadas começaram a piscar. Não era algo incomum naquele subsolo, mas naquela noite, cada piscada parecia durar uma eternidade. Por um breve instante, tudo ficou escuro, e nesse segundo de escuridão, jurei ouvir um som abafado, como se alguém estivesse respirando profundamente bem perto de mim. Quando a luz voltou, olhei em volta, sentindo meu coração disparar, mas, como esperado, não havia ninguém ali. Ou pelo menos era o que eu tentava acreditar. A primeira hora foi tranquila, ou pelo menos parecia. O único som constante era o zumbido do ar-condicionado quebrado, que lutava para funcionar, emitindo ruídos intermitentes que pareciam ecoar nas paredes. O ar no necrotério era pesado, abafado, e cada respiração parecia trazer uma mistura de frio e um cheiro químico que impregnava o ambiente. As luzes, embora acesas, pareciam mais fracas do que deveriam, projetando sombras compridas que se moviam com o menor movimento. Tentei me manter ocupada, conferindo os registros e checando as entradas no sistema, mas não era fácil ignorar a sensação crescente de desconforto.
Por volta de meia-noite, o silêncio foi interrompido por pequenos estalos. Inicialmente, pensei que fosse a dilatação de algum cano ou o próprio prédio, velho e desgastado, rangendo ao se ajustar. Mas conforme os minutos passavam, os sons se tornavam mais frequentes, mais distintos, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão com cuidado, quase como um movimento intencional. O som era baixo, mas insistente, o suficiente para me fazer olhar repetidamente para a porta de aço que separava a sala dos corpos armazenados. Respirei fundo, dizendo a mim mesma que era apenas minha imaginação, amplificada pelo isolamento e pela tensão natural daquele lugar. Na tentativa de afastar a inquietação, peguei meu celular e liguei uma música baixinha. Era reconfortante, uma distração necessária para quebrar o silêncio opressor. No entanto, mesmo com a música, não conseguia me livrar da impressão de que o ar ao meu redor estava ficando mais denso. Os estalos continuaram, agora acompanhados de algo que parecia um leve sussurro, tão baixo que mal podia ser ouvido, mas presente o suficiente para deixar os pelos da minha nuca em alerta. Por volta da 1h da manhã, algo estranho aconteceu. A música, que até então tocava sem problemas, começou a falhar. O som ficava entrecortado, como se houvesse uma interferência no sinal, até que parou de vez. Peguei o celular, confusa, para verificar o que havia acontecido, e foi então que notei que a bateria, que eu tinha certeza estar em 70%, havia despencado para apenas 5%. Aquilo não fazia sentido. Eu sabia que o aparelho estava totalmente carregado antes de começar o plantão. Por um momento, cogitei que fosse um problema técnico, talvez um defeito na bateria. Mas o que mais me incomodava era o timing. Porque justo naquele momento, com o celular praticamente inutilizado, desliguei-o para tentar economizar o pouco de carga que restava. Ficar completamente sem comunicação naquele lugar era a última coisa que eu queria. Olhei em volta, sentindo meu coração acelerar levemente. A sala parecia diferente, como se o ar tivesse ficado mais frio e a luz ainda mais opaca. Tentei me concentrar nos registros, digitando com mais força do que o necessário para preencher os formulários, como se o som das teclas pudesse abafar o desconforto crescente. Mas não podia ignorar mais. O silêncio, agora absoluto, parecia maior do que antes. E mesmo enquanto tentava me convencer de que tudo era apenas fruto da minha mente, não conseguia afastar a sensação de que não estava sozinha naquele subsolo. Algo ali estava errado. Foi quando meus olhos pararam na maca no canto da sala. Eu tinha absoluta certeza de que ela estava vazia quando cheguei. Não havia razão para um lençol estar ali, cobrindo algo que eu não lembrava de ter notado antes. O coração disparou, e uma sensação gelada percorreu minha espinha, como se o ar à minha volta tivesse subitamente esfriado. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando racionalizar o que estava vendo. Talvez alguém tivesse trazido um corpo enquanto eu estava distraída, focada nos registros. Mas isso não fazia sentido. Eu não tinha escutado a porta pesada de aço se abrir ou fechar, e ela era impossível de ignorar com o barulho que fazia ao ser movimentada. Dei um passo hesitante na direção da maca, o som dos meus sapatos ecoando de forma exagerada no chão de azulejos. Com cada passo, meu coração parecia bater mais alto, reverberando em meus ouvidos. A sala parecia diferente agora, como se as sombras nos cantos tivessem ficado mais densas, se aproximando lentamente. Meu cérebro tentava encontrar uma explicação lógica, mas nenhuma parecia se sustentar. Finalmente, cheguei perto o suficiente para estender a mão e segurar a borda do lençol. Meus dedos tremiam enquanto o seguravam, e por um instante pensei em desistir, sair dali e chamar alguém. Mas o que eu diria? Que um lençol havia aparecido misteriosamente? Ri nervosamente de mim mesma, mas o som saiu fraco, como se minha própria voz tivesse medo de se manifestar. Puxei o lençol de uma vez, esperando enfrentar algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Porém, para minha surpresa e pavor, a maca estava completamente vazia. Não havia absolutamente nada ali.
Me afastei um passo, sem conseguir tirar os olhos daquela superfície de metal polido, esperando algum movimento, algum indício de que minha mente estava me enganando. Mas nada aconteceu. Era como se a própria sala estivesse prendendo a respiração, esperando pela minha reação. Foi então que o cheiro começou a mudar. Antes, o ar já era pesado, impregnado pelo aroma de produtos de limpeza e aquele fundo metálico de ferro característico do necrotério. Mas agora, um odor mais denso e horrível tomou conta do ambiente. Era podre, nauseante, como carne em avançado estado de decomposição misturada com algo ainda mais indescritível. O cheiro parecia entrar pelas narinas e grudar na garganta, me fazendo engasgar. Instintivamente, levei a mão ao rosto, tentando inutilmente bloquear o odor. O ar parecia mais pesado, cada respiração exigindo um esforço maior, e comecei a sentir gotas de suor frio escorrendo pelas minhas têmporas. O pânico cresceu rapidamente quando decidi sair da sala. Fui até a porta, certa de que ela estaria destrancada, como sempre. Mas, ao girar a maçaneta, percebi que algo estava errado. Ela não se movia, como se estivesse emperrada. Tentei novamente, desta vez usando mais força, mas nada aconteceu. Empurrei e puxei, sentindo o desespero subir como uma maré, até que comecei a bater na porta, gritando por ajuda. Meu próprio eco foi a única resposta que recebi. Olhei em volta, tentando encontrar alguma outra saída ou pelo menos uma explicação para o que estava acontecendo. Mas a sala parecia ter mudado. As sombras nas paredes pareciam mais vivas, se alongando de forma anormal, como se algo estivesse ali, se movendo, observando. A sensação de estar sendo vigiada era esmagadora, e o cheiro horrível só aumentava, tornando impossível manter a clareza de pensamento. Minha única certeza naquele momento era que eu não estava mais sozinha. Enquanto tentava, inutilmente, forçar a porta, um som distinto cortou o silêncio opressor: passos. Mas não eram passos normais. Eram arrastados, com um ritmo irregular, como se alguém estivesse puxando os pés pelo chão em um esforço doloroso. Meu corpo congelou no lugar. Cada fibra do meu ser dizia para não me virar, para ignorar o som e continuar tentando sair dali. Mas era impossível. Lentamente, girei o corpo, o coração batendo tão rápido que parecia ecoar na minha cabeça. Atrás de mim, a sala estava vazia. Pelo menos, de pessoas. Mas algo estava errado. As maçãs, que antes estavam dispersas e sem qualquer organização específica, agora estavam alinhadas de forma estranha, todas apontando para o centro da sala, como se atraídas para ali por alguma força invisível. O chão, logo no ponto onde as maçãs convergiam, estava diferente. A luz fraca refletia em uma mancha escura, algo úmido que parecia ter vazado e se espalhado lentamente. De onde eu estava, não conseguia distinguir o que era, mas o cheiro insuportável de putrefação parecia ter ficado ainda mais forte, como se emanasse daquela mancha. O pânico tomou conta de mim e comecei a gritar. Chamava por ajuda, por qualquer pessoa que pudesse estar no prédio, mas algo no ambiente parecia distorcer minha voz. Não era o eco comum de um lugar fechado. Era mais profundo, como se as paredes absorvessem o som antes que ele pudesse se espalhar. Minha voz soava abafada, distante, como se eu estivesse gritando dentro de um sonho. Enquanto minha garganta começava a doer de tanto gritar, o silêncio retornou, mas não por muito tempo. Um novo som se sobrepôs, e este foi ainda mais perturbador: uma risada. Era baixa, rouca, quase um sussurro, mas impossível de ignorar. Não vinha de um lugar específico, como se ecoasse ao meu redor, preenchendo o ambiente de forma antinatural. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era fruto da minha mente exausta, mas não adiantou. A risada continuava, persistente, como se zombasse do meu medo. Quando abri os olhos novamente, o cenário parecia ainda mais distorcido. As sombras nas paredes pareciam se mexer, dançando de forma errática, como se algo invisível estivesse as manipulando.
A mancha escura no chão agora parecia maior, quase como se pulsasse, espalhando-se lentamente para as bordas da sala. Minha respiração estava rápida, irregular, e senti um frio profundo tomar conta de mim, como se o ar ao meu redor estivesse drenando toda a energia do meu corpo. Eu não sabia o que era mais aterrorizante, a ideia de que algo estava realmente ali comigo ou o pensamento de que talvez tudo fosse apenas a minha mente desmoronando naquele lugar sufocante. A única coisa que eu sabia com certeza era que precisava sair dali, mas não fazia ideia de como. Naquele momento, desisti de tentar entender o que estava acontecendo. O pavor já havia tomado conta de mim por completo, apagando qualquer traço de racionalidade. Comecei a bater na porta com todas as forças que me restavam, sem me importar com a dor que começava a pulsar em minhas mãos. O som dos golpes ecoava no ambiente de forma estranha, quase abafado, como se o próprio ar resistisse aos meus esforços. Meus punhos latejavam, mas a adrenalina me impedia de parar. De repente, senti algo tocar meu ombro. Não foi um toque leve ou acidental. Foi firme, frio, e tão gélido que parecia queimar, como gelo seco. Meu corpo inteiro ficou paralisado, uma onda de pânico congelando cada músculo. Eu não tive coragem de olhar para trás. Algo dentro de mim gritava que, se eu virasse, algo terrível estaria esperando. Fechei os olhos com força, ignorando o instinto de verificar o que era, e continuei batendo na porta como uma louca, lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem que eu percebesse. Finalmente, a porta se abriu com um estalo seco, como se uma barreira invisível tivesse sido rompida. Não esperei nem um segundo para entender o que tinha acontecido. Saí correndo, tropeçando nos próprios pés enquanto subia as escadas apressadamente. As lâmpadas no corredor pareciam piscar, projetando sombras distorcidas que dançavam nas paredes, mas eu não me atrevia a olhar para trás. Meu único pensamento era chegar ao andar principal, onde as luzes eram mais claras e onde outras pessoas estavam. Cada degrau parecia uma eternidade, mas finalmente alcancei o térreo. Quando entrei no corredor iluminado, quase caí de joelhos de alívio. O som distante de vozes e o movimento de outros funcionários me trouxeram uma sensação de segurança temporária, mas meu corpo ainda tremia incontrolavelmente. Procurei o primeiro colega que encontrei, com a voz trêmula e os olhos arregalados, contei tudo o que havia acontecido. Tentei descrever os sons, o cheiro, as sombras e aquele toque gélido no ombro. Ele, porém, riu. Riu de verdade, como se eu tivesse contado uma piada absurda. Ah, isso é coisa da sua cabeça. Acontece com todo mundo que vai para o necrotério pela primeira vez, disse ele, sem dar muita importância. Mas aquilo não era coisa da minha cabeça. Eu sabia que não era. Cada fibra do meu ser dizia que o que aconteceu ali era real. Pedi transferência para outro setor no mesmo dia. O supervisor achou estranho, mas, como era raro eu fazer pedidos desse tipo, concordou sem muita resistência. Eu nunca mais voltei ao necrotério, nem mesmo durante o dia. Só de passar perto das escadas que levavam ao subsolo, já sentia o estômago embrulhar e a pele arrepiar. Até hoje, evito falar sobre o que aconteceu naquela noite. Mas às vezes, nas horas mais silenciosas do meu turno, quando o hospital está quase vazio, ainda sinto um arrepio inexplicável ou ouço um som distante que não consigo identificar. Nessas horas, lembro daquele toque gelado e me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse olhado para trás. Desde aquela noite, minha vida não tem sido a mesma. Coisas estranhas começaram a acontecer comigo, primeiro de forma sutil, quase imperceptível, mas que foram se tornando impossíveis de ignorar. Objetos na minha casa mudam de lugar, e não são coisas pequenas ou fáceis de confundir, como uma caneta ou um livro. É o tipo de mudança que me faz questionar a realidade. Um dia, encontrei o espelho do corredor virado para a parede. Eu nunca faria isso. Outra vez, minha escova de cabelo, que sempre deixo no banheiro, apareceu na cozinha. Pensei que estava apenas distraída, mas agora tenho certeza de que não sou eu.
As noites são ainda piores. Frequentemente, acordo de madrugada com a sensação esmagadora de que alguém está me observando. É um peso no ar, como se uma presença invisível estivesse parada ao lado da minha cama. Não vejo ninguém, mas a sensação é tão real que chego a prender a respiração, esperando algum movimento. Algumas vezes, tenho certeza de que vejo sombras se movendo no canto do quarto, mas, quando acendo a luz, não há nada lá. Outras vezes, ouço sons, um estalo, um sussurro baixo demais para entender, ou o que parece ser uma respiração que não é minha. Já tentei encontrar explicações racionais. Pensei que talvez o estresse daquela noite no necrotério estivesse me afetando mais do que eu imaginava. Mas, se fosse isso, por que as coisas continuam acontecendo? Porque parece que algo me seguiu daquele lugar. O pior foi na semana passada, quando acordei com marcas nos braços, como arranhões superficiais. Não tenho unhas compridas e não me lembro de ter me machucado. Desde então, venho dormindo com todas as luzes acesas, mas mesmo assim a sensação de ser vigiada persiste. Não sei mais o que fazer. Sinto como se estivesse perdendo o controle da minha própria vida, e o mais assustador é que não tenho ninguém com quem compartilhar isso. Quando tentei contar para um colega, ele apenas riu e sugeriu que eu tirasse férias. Minha família não acredita e acha que estou exagerando, então parei de falar sobre o assunto. Mas não consigo ignorar a ideia de que trouxe algo comigo daquela noite. Algo que não pertence a este mundo. Se alguém já passou por algo parecido, por favor, me diga. Preciso desesperadamente saber que não estou sozinha, que não estou ficando louca. Porque, se isso não for apenas fruto da minha mente, o que quer que seja está ficando mais forte. E eu não sei por quanto tempo vou conseguir lidar com isso sozinha. Asterisco. Oi, gente. Resolvi criar esta conta porque preciso compartilhar algo que não consigo tirar da cabeça. Meu nome é Lucas, tenho 27 anos e sou técnico de enfermagem. Trabalho em um hospital pequeno no interior de Minas Gerais, um lugar que parece ter parado no tempo. O prédio é antigo, com paredes manchadas pelo tempo, azulejos desgastados e descascando. As lâmpadas fluorescentes, algumas piscando, lançam uma luz fria que acentua as sombras nos corredores estreitos, criando uma atmosfera pesada. O cheiro é uma mistura constante de desinfetante barato com algo que eu só consigo descrever como mofo impregnado há décadas. O som dos meus passos ecoa no piso de cerâmica, e às vezes eu me pego olhando por cima do ombro, sem saber bem o porquê. Eu sempre trabalhei nos turnos da manhã ou da tarde, horários mais movimentados, com o vai e vem de pacientes, médicos e enfermeiros que preenchiam o ambiente com uma energia quase frenética. Mas, na última semana, tudo mudou. Fui escalado para cobrir um colega que precisou se afastar por motivos de saúde, o que me colocou no turno da madrugada. Para ser honesto, eu não estava animado. O hospital, que já tem um ar meio sombrio durante o dia, parece ainda mais sinistro à noite, quando o silêncio domina e o movimento é praticamente inexistente. Nas madrugadas, a equipe é reduzida ao mínimo necessário. Apenas eu na enfermagem, um vigia na portaria que, sinceramente, mais dorme do que vigia, e os médicos, que passam a maior parte do tempo descansando em um anexo separado, longe da área principal. Na prática, isso significa que passo horas andando pelos corredores vazios, com apenas o som distante de algum monitor cardíaco ou do vento assobiando pelas janelas mal vedadas. É uma solidão que aperta o peito, mas eu tento encarar como mais uma parte do trabalho. Na minha primeira noite, ao assumir o turno, percebi que o hospital parecia diferente. Não era apenas o silêncio ou a falta de luz natural. Era algo mais, uma sensação, como se o prédio tivesse uma presença própria, algo que eu nunca tinha sentido nos horários diurnos. O relógio marcava pouco mais de meia-noite quando me dei conta de que o hospital não parecia completamente vazio, mesmo que tecnicamente estivesse. Talvez fosse apenas o cansaço ou a sugestão da escuridão,
mas eu comecei a notar pequenos detalhes que me deixaram inquieto. Por exemplo, as sombras pareciam mais longas do que o normal, e, por mais que eu soubesse que estava sozinho, algumas vezes ouvi sons que não consegui explicar. Um leve ranger, um estalo, ou até mesmo o que parecia ser o murmúrio abafado de uma conversa distante. Naquele ambiente de corredores estreitos e frios, senti algo que me deixou desconfortável, uma sensação de estar sendo observado. Por mais que tentasse me concentrar no trabalho, não conseguia afastar a ideia de que o hospital guardava algo que, durante o dia, simplesmente se escondia. Era uma quinta-feira, e a noite estava tão silenciosa que parecia irreal. O tipo de silêncio que não te tranquiliza, mas que pesa nos ouvidos, como se a ausência de sons fosse uma presença por si só. Não havia emergências naquela noite, apenas eu e 1 ou 2 pacientes internados em quartos espalhados pelo hospital. O prédio parecia maior do que nunca, com seus corredores frios e vazios que pareciam se estender ao infinito sob a luz pálida das lâmpadas fluorescentes. Cada passo meu ecoava pelo chão de cerâmica desgastada, se misturando com os ocasionais estalos da estrutura envelhecida ou o som do vento assobiando de forma quase melancólica por alguma janela mal fechada. Mesmo sendo acostumado a esse cenário, havia algo naquela noite que eu não conseguia definir. Tentei me distrair, buscando algo no celular para ler ou assistir, mas nada parecia capturar minha atenção por muito tempo. Era como se minha mente estivesse em alerta, esperando algo acontecer, mesmo sem motivo aparente. Sabe aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando você sabe que não tem ninguém por perto? Pois era exatamente isso que eu sentia. O hospital, geralmente um lugar de trabalho mecânico para mim, parecia de repente ter ganhado vida própria. Cada sombra nas paredes parecia se mover sutilmente no canto do meu olho, e a quietude do ambiente parecia esconder um sussurro abafado que eu não conseguia identificar. Aquela sensação desconfortável de estar sozinho em um lugar tão grande e vazio começou a pesar mais do que o normal. Me peguei olhando para a porta de entrada da sala onde estava, como se esperasse que alguém fosse passar a qualquer momento, mesmo sabendo que isso era improvável. A imaginação sempre foi minha companheira, às vezes até uma inimiga, criando cenários e figuras onde não existiam, mas naquela noite parecia que ela estava recebendo ajuda. Era como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso, difícil de respirar, carregando algo invisível, mas palpável. Levantei da cadeira e comecei a andar pelo corredor, talvez na tentativa de espantar aquela sensação de inquietação. A cada passo, o som dos meus sapatos contra o piso ecoava mais alto do que o normal, ou pelo menos era essa a impressão que eu tinha. Passei pelo setor de internação, conferindo os quartos dos pacientes, mas tudo estava em ordem. Apesar disso, o desconforto persistia, como se algo estivesse fora do lugar, embora meus olhos não conseguissem encontrar nada que confirmasse isso. Foi nesse momento que percebi que a noite parecia diferente, mas não apenas pelo silêncio ou pela solidão. Havia algo ali comigo, algo que eu não podia ver, mas que certamente sentia. E, naquele instante, desejei desesperadamente que o turno acabasse logo. Por volta das 3 horas da manhã, quando o silêncio parecia absoluto e até mesmo o som dos meus próprios passos já havia se tornado algo inquietante, ouvi algo que me fez parar de respirar por um instante. Um som baixo, quase imperceptível, que parecia um gemido abafado. Fiquei imóvel, com o coração disparado, tentando identificar de onde vinha aquilo. Era o tipo de som que, em circunstâncias normais, poderia passar despercebido, mas naquela noite, ele parecia se destacar no vazio opressivo do hospital. Pensei imediatamente que poderia ser algum paciente precisando de ajuda. Apesar do susto inicial, a lógica tomou o controle e me forcei a agir. Peguei minha lanterna, uma ferramenta indispensável naquele lugar, já que metade das luzes do hospital funcionavam de maneira intermitente, lançando o ambiente em trechos de escuridão. A luz fraca da lanterna tremeluziu enquanto eu a ligava, como se também estivesse hesitando em enfrentar o que quer que estivesse lá. Saí da sala de repouso e fui até o corredor principal.
O som parecia vir de uma ala onde apenas um quarto estava ocupado naquela noite, o 307. Me aproximei com passos lentos, cada um ressoando mais alto do que o anterior. No caminho, minha mente foi invadida por um detalhe que eu vinha tentando ignorar desde que comecei o turno. 2 dias antes, um paciente tinha morrido naquele mesmo quarto. Ele era um caminhoneiro, vítima de um acidente grave na estrada. Quando chegou ao hospital, estava em estado crítico, com múltiplas fraturas e ferimentos internos. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e morreu poucas horas depois. Passei pela porta do 307 inúmeras vezes nos últimos dias, tentando ignorar o incômodo que aquele quarto sempre me causava. Mesmo vazio, parecia carregar uma espécie de energia pesada, um peso difícil de explicar. Naquela madrugada, porém, a sensação era diferente. O som baixo e contínuo, que agora parecia mais próximo, fazia meu estômago se revirar. Respirei fundo antes de me aproximar da porta. A maçaneta estava fria ao toque, o que não era incomum naquele hospital gelado, mas parecia ter um significado mais profundo naquele momento. Abri a porta devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e iluminei o interior do quarto com a lanterna. A luz tremulante revelou uma cena aparentemente comum: a cama arrumada, os equipamentos desligados e o quarto vazio. Mas o som, ele ainda estava lá, quase como um sussurro vindo de algum canto. Meu coração martelava tão forte que eu sentia o pulsar nos ouvidos. Me forcei a dar mais um passo, direcionando a lanterna para todos os cantos do quarto. Tentei convencer a mim mesmo de que poderia ser algo banal, como o vento entrando por uma fresta ou algum equipamento antigo que ainda fazia barulho. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. O som, que antes parecia um gemido, agora se assemelhava a uma respiração lenta e irregular, como se algo estivesse tentando não ser notado. De repente, o barulho cessou. Aquele silêncio sufocante voltou a preencher o espaço, mas de uma forma ainda mais opressiva do que antes. Era como se o próprio ar tivesse ficado mais denso, mais pesado. Eu me virei rapidamente, iluminando o corredor atrás de mim, mas não havia nada. Apenas o vazio e as sombras alongadas pelas lâmpadas intermitentes. Naquele momento, me perguntei se deveria simplesmente voltar para a sala de repouso, fechar a porta e fingir que nada havia acontecido. Mas algo me impedia de sair dali. Era como se o quarto estivesse me prendendo, me forçando a ficar, a descobrir algo que eu não queria saber. O quarto 307, que até então era apenas mais um número em um hospital antigo, de repente parecia ser muito mais do que isso. Cheguei à porta do 307 e tudo estava mergulhado em escuridão. O gemido que tinha me trazido até ali havia cessado, mas o silêncio que tomou conta parecia ainda mais aterrorizante. Era um silêncio carregado, pesado, que parecia pressionar meus ouvidos e me alertar que algo estava fora do lugar. Hesitei por um instante, com a mão na maçaneta fria. A lógica me dizia para não entrar, para voltar pelo corredor e fingir que nada tinha acontecido. Mas a curiosidade, ou talvez um senso de dever, falou mais alto. Abri a porta lentamente, e o rangido que ecoou pelo corredor parecia um grito agonizante no vazio. Era um som exagerado, como se o próprio hospital estivesse tentando me alertar para não prosseguir. Meu coração martelava no peito enquanto eu iluminava o interior do quarto com a lanterna. À primeira vista, tudo parecia normal. A cama estava arrumada, com o lençol limpo e dobrado de maneira impecável. O monitor cardíaco ao lado estava desligado, e não havia sinal de ninguém. Ainda assim, algo estava terrivelmente errado. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Uma mistura enjoativa de sangue seco, como o ferro metálico queimada na língua, e algo mais estranho, algo que lembrava carne queimada. Era sutil, mas inconfundível, e meu estômago se revirou no mesmo instante. Olhei ao redor, tentando identificar a fonte daquele odor, mas não havia nada visível que explicasse aquilo. O ar parecia mais denso dentro do quarto,
e eu tinha a sensação incômoda de que não estava sozinho, mesmo sem ver ninguém. Quando me convenci de que não havia nada ali e me preparei para sair, um som cortou o silêncio. Um estalo seco, como o de algo caindo, ecoou bem atrás de mim. Meu corpo congelou, e senti uma onda de adrenalina percorrer minhas veias. Virei rapidamente, com a lanterna tremendo levemente na mão, e vi algo que fez meu coração parar por um segundo. A cadeira que normalmente ficava no canto do quarto havia se movido. Não estava no mesmo lugar onde a tinha visto ao entrar. Ela estava virada para a cama, como se alguém a tivesse arrastado de propósito. Fiquei parado, tentando racionalizar o que acabará de ver. Não tinha como alguém ter mexido na cadeira. Eu estava sozinho no quarto, e a porta permanecerá aberta e à vista o tempo todo. Meus pelos se arrepiaram da cabeça aos pés, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Tentei me convencer de que talvez eu tivesse esbarrado nela ao entrar e não percebido. Respirando fundo, caminhei em direção à cadeira para colocá-la de volta no lugar. Mas, no instante em que toquei nela, um frio intenso subiu pela minha espinha, como se tivesse enfiado a mão em gelo. Foi quando o som voltou. O gemido, mas dessa vez, era diferente. Não era mais baixo e indistinto como antes. Era mais alto, mais claro, e carregava algo que eu só posso descrever como uma dor profunda, quase desumana. Era um som gutural, que parecia reverberar no ar ao meu redor, penetrando meus ouvidos e se instalando na minha mente. O medo tomou conta de mim, e, por um momento, senti que não conseguiria me mover. Meu corpo estava rígido, paralisado entre a necessidade de fugir e o pavor de virar as costas para o que quer que estivesse ali. A lanterna na minha mão começou a falhar, piscando e lançando o quarto em breves momentos de escuridão total. A cada intervalo, parecia que o som se aproximava, como se algo estivesse se movendo na minha direção. Eu sabia que precisava sair dali, mas meus pés pareciam colados ao chão. Foi nesse momento que percebi, com um frio cortante no peito, que o quarto 307 não estava vazio. Nunca esteve. Iluminei a parede oposta e senti meu coração quase parar. Por um instante, achei que meus olhos estavam me pregando uma peça, mas então percebi que não era imaginação. Havia algo lá. Uma figura colada à parede, com uma aparência que desafiava toda lógica e compreensão. Seu corpo era grotescamente magro, os ossos pareciam estar prestes a perfurar a pele, que tinha uma tonalidade acinzentada, quase translúcida. Era como se tivesse sido esmagada contra a parede por uma força descomunal, mas ao mesmo tempo parecia viva, de uma forma horrível e errada. O pescoço da criatura estava torcido em um ângulo impossível, a cabeça inclinada de forma grotesca, como se tivesse sido quebrada e depois forçada a se sustentar naquela posição. Os olhos eram dois buracos fundos e negros, vazios, mas fixos em mim, como se estivessem me enxergando além da carne, direto na alma. Por mais que eu tentasse me convencer de que não podia ser real, algo no olhar daquela coisa me prendia, como se estivesse tentando me arrastar para o mesmo vazio de onde viera. Então, como se quisesse me provar que era real, abriu a boca. Era um movimento lento, quase calculado, como se quisesse prolongar meu terror. Os lábios rachados se separaram, revelando dentes irregulares e quebrados, e no instante em que o som saiu, tudo no quarto mudou. Não era um grito humano. Era algo que parecia desafiar os limites do que meus ouvidos podiam suportar. Um som agudo, cortante, carregado de dor e desespero, mas também algo mais sombrio, algo que parecia feito para desintegrar qualquer fragmento de sanidade. O ar no quarto pareceu ser sugado, como se o som tivesse engolido todo o oxigênio ao redor. Meu peito apertou, e por um momento pensei que fosse desmaiar. Não conseguia respirar, não conseguia me mover. Era como se a dor e o sofrimento daquela criatura tivessem se materializado ao meu redor, me prendendo em uma armadilha invisível. Finalmente, o instinto de sobrevivência tomou conta. Soltei um grito, ou pelo menos tentei,
mas minha voz parecia perdida no vácuo que o som daquela coisa criava. Com um esforço desesperado, consegui me virar e correr. Tropecei em algo, talvez meus próprios pés, ou talvez o ambiente estivesse conspirando para me manter lá, mas me recusei a parar. A lanterna caiu da minha mão em algum ponto do trajeto, deixando o corredor ainda mais escuro, mas eu continuei correndo, guiado apenas pelo pavor que pulsava dentro de mim. Cheguei à sala principal em um estado de completo pânico, ofegando, com o coração disparado e os músculos tremendo. Tranquei a porta atrás de mim, como se isso pudesse me proteger, e me encolhi em um canto. Passei o restante da noite sem me mover, incapaz de fazer qualquer coisa além de rezar. Cada pequeno ruído, o vento contra as janelas, o estalar de madeira, parecia ameaçar trazer aquilo de volta. Fechei os olhos, mas a imagem daquela figura continuava gravada nas minhas pálpebras, como se fosse uma cicatriz na mente. Quando finalmente o dia amanheceu e ouvi o som de outros funcionários chegando, me senti como se tivesse sido salvo de uma execução. Saí da sala apressado, murmurando que não me sentia bem. Não contei exatamente o que tinha acontecido, apenas pedi para nunca mais ser escalado para o plantão noturno. Naquele dia, enquanto saía do hospital com o corpo exausto e a mente atormentada, percebi que o 307 não era apenas um quarto. Era algo mais, algo que eu nunca entenderia completamente, mas que sabia, com certeza, que não queria enfrentar novamente. Ainda acordo de madrugada, suando frio, com aquele som ecoando na minha cabeça. Aquele grito é como se estivesse gravado nas paredes da minha mente, impossivelmente nítido, como se estivesse ouvindo de novo, ali mesmo, no silêncio do meu quarto. Tento me convencer de que foi algo que minha mente criou, uma ilusão alimentada pelo cansaço e pelo ambiente opressivo daquela madrugada. Mas não consigo. Tudo parecia real demais. O cheiro metálico de sangue seco misturado com aquele aroma estranho e indefinível, que parecia impregnado no ar do quarto. O frio que parecia penetrar minha pele, diferente do ar gelado normal, mas algo que parecia vir de dentro, como se o próprio quarto estivesse drenando minha energia. E, acima de tudo, aqueles olhos, fundos, vazios, mas de alguma forma me encarando com uma intensidade impossível de descrever. Desde aquela noite, o 307 se tornou uma espécie de fantasma para mim, mesmo quando estou longe do hospital. Sempre que passo perto do corredor onde fica o quarto, sinto meus passos ficarem mais rápidos, quase involuntários. O coração acelera, e meu olhar evita a porta como se fosse uma regra não dita. Mesmo quando estou no turno da manhã ou da tarde, com o hospital movimentado e cheio de gente, não consigo ignorar a sensação de que algo espreita naquele quarto. É como se o 307 fosse um núcleo de algo obscuro, uma presença que não desaparece, mesmo à luz do dia. Já pensei em compartilhar o que vi com outros colegas, mas desisto toda vez que tento. Como explicar algo assim sem soar completamente louco? E, para ser sincero, parte de mim teme ouvir que eu não fui o único a passar por algo estranho lá. Talvez não tenha sido apenas minha imaginação. Talvez aquele quarto realmente guarde algo que não conseguimos explicar, algo que não deveria existir. Desde aquele plantão, minha relação com o hospital mudou completamente. Já não é apenas o lugar onde trabalho. É um espaço carregado de memórias que não quero revisitar. A ideia de pisar naquele prédio depois do pôr do sol me enche de uma ansiedade sufocante. Já cogitei pedir transferência, talvez até buscar outro emprego, só para não ter que lidar com essa sombra que parece me acompanhar. Quando o turno termina e o dia começa a escurecer, saio o mais rápido possível, sem olhar para trás. Mesmo assim, as memórias daquela noite me perseguem. Às vezes, no silêncio da madrugada, sinto como se ainda estivesse naquele quarto. Posso jurar que sinto o cheiro novamente, ou que uma corrente de ar fria passa pela minha nuca. E, em noites piores, acordo de repente, com a imagem daquela figura grudada na parede, me encarando com olhos vazios, como se estivesse esperando algo de mim. Nessas horas, fico parado na cama,
com o coração disparado, me convencendo de que estou seguro, longe do 307. Mas, no fundo, uma parte de mim sabe que algumas coisas não ficam presas a lugares. E isso é o que mais me assusta. Nunca achei que fosse compartilhar isso. Ainda fico em dúvida se alguém vai acreditar, mas sinto que preciso colocar isso para fora. É algo que me assombra todas as noites desde que aconteceu. Trabalho como técnico de enfermagem em um hospital pequeno, em uma cidadezinha pacata do interior de Minas Gerais. Sempre gostei do turno da noite. É mais silencioso, menos tumultuado, quase uma espécie de refúgio na rotina frenética da saúde. Mas naquela noite, algo estava diferente. Algo que eu nunca vou conseguir explicar completamente, não importa quantas vezes eu tente. Era uma terça-feira comum, sem nada de especial no calendário ou no plantão. Meu colega, que sempre fazia o turno comigo, tinha faltado. Uma virose, disseram. Isso me deixou sozinho no andar de internação. Não me incomodei na hora. Conhecia bem o hospital, um prédio antigo que parecia carregar décadas de histórias nas paredes. Ele tem 3 andares, mas durante a noite apenas o térreo e o segundo ficam operantes. O terceiro andar. Bem, o terceiro andar é praticamente esquecido. Apenas salas desativadas, equipamentos antigos que já viram dias melhores e muito, muito silêncio. Um silêncio que parece ter peso, como se cada ruído pequeno fosse amplificado. Aquele andar sempre me deu uma sensação estranha, mas nunca parei para pensar muito nisso. Meu plantão parecia tranquilo. Precisava apenas monitorar os pacientes internados no segundo andar e repor os medicamentos no estoque do térreo. Tudo dentro do habitual. Mas assim que a noite caiu de verdade, comecei a sentir uma leve inquietação. Não sei explicar exatamente o que era, mas parecia que o ar estava mais pesado, como se algo invisível estivesse presente ali, comigo. Tentei ignorar, pensando que era apenas o cansaço, talvez a ausência do meu colega, que costumava deixar o ambiente mais leve com suas conversas. Por volta das 2 da manhã, enquanto fazia a ronda no segundo andar, ouvi um som. Era um ruído baixo, quase imperceptível, vindo do andar de cima. Algo como uma batida suave, repetida, como se alguém estivesse caminhando devagar ou arrastando algo pelo chão. Parei no meio do corredor, tentando identificar o som. Olhei para as portas dos quartos, todas fechadas, com os pacientes dormindo ou, pelo menos, tentando dormir. Deve ser o vento, pensei, embora soubesse que as janelas do terceiro andar estavam sempre trancadas. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido, mas me forcei a continuar a ronda. Quando voltei para a sala de medicação no térreo, ouvi novamente o mesmo som, agora mais nítido. Um som abafado, mas presente, vindo do terceiro andar. Talvez seja algum equipamento velho ativado por engano. Tentei me convencer. Peguei a lanterna que sempre carrego comigo e decidi investigar. A ideia de subir até o terceiro andar sozinho não me agradava, mas eu precisava garantir que nada estava fora do lugar. Afinal, era minha responsabilidade. Enquanto subia as escadas estreitas, a sensação de desconforto só aumentava. O ar parecia mais frio, o silêncio mais opressor. Cada passo meu parecia ecoar, como se o hospital inteiro estivesse ouvindo. Quando cheguei ao terceiro andar, senti um arrepio percorrer minha espinha. O corredor estava escuro, com apenas a luz da lua entrando pelas frestas das janelas sujas. O lugar tinha um cheiro estranho, uma mistura de poeira e algo que eu não conseguia identificar. E então, vi algo que fez meu coração quase parar. Logo que o relógio marcou meia-noite, o hospital, que já era silencioso, parecia ainda mais deserto. Um vazio quase tangível pairava no ar, interrompido apenas pelos sons mecânicos dos monitores nos quartos e pelo tic-tac monótono do relógio da recepção. Foi nesse momento que percebi o cheiro. Primeiro, ele veio como uma leve sugestão no ar, algo que quase poderia passar despercebido. Mas,
À medida que eu caminhava pelo corredor, ele se intensificou. Era um odor ácido, pungente, mas com um fundo doce e enjoativo, como frutas podres misturadas com desinfetante. Algo que não deveria estar ali, especialmente em um ambiente que exalava limpeza e asepsia. Minha primeira reação foi prática. Imaginei que alguém poderia ter derrubado algo na lixeira próxima à enfermaria. Talvez restos de comida de algum acompanhante mais descuidado ou um produto químico esquecido. Tentei ignorar, focando no meu trabalho, mas o cheiro não me deixava em paz. O mais estranho era que ele parecia se mover. Um momento, estava próximo de mim, tão forte que quase me fazia engasgar. No instante seguinte, parecia distante, vindo do final do corredor. Isso mexia comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. Era como se o cheiro tivesse vontade própria, como se estivesse me observando. Foi então que ouvi o primeiro som. Não era algo brusco, não um barulho que pudesse ser facilmente ignorado ou justificado. Era sutil, mas inconfundível, passos. Passos lentos, metódicos, vindos do andar de cima. Meu corpo inteiro gelou. O terceiro andar estava fechado, trancado, completamente desativado. Ninguém deveria estar lá. Meu coração começou a acelerar, e minha mente buscava desesperadamente uma explicação lógica. Talvez fosse o zelador, mesmo que fosse incomum ele aparecer nesse horário. Ou, quem sabe, um gato que tivesse encontrado uma brecha para entrar, apesar de todas as janelas e portas estarem sempre bem fechadas. Mas, por mais que eu tentasse racionalizar, havia algo nos passos que não parecia normal. Eles não eram apressados, como os de alguém trabalhando ou correndo atrás de um animal. Eles tinham um ritmo constante, deliberado, quase provocador. Cada passo parecia vibrar no silêncio do hospital, ecoando como se quisessem ser ouvidos. Parei por alguns segundos, tentando decidir o que fazer. Peguei meu celular no bolso e liguei a lanterna. A luz tremulava levemente na minha mão, uma combinação de nervosismo e adrenalina. Olhei para a escada que levava ao terceiro andar. As luzes de emergência deixavam tudo em um tom opaco, criando sombras que pareciam se mover. Engoli seco, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha. Cada fibra do meu ser dizia para eu ficar onde estava, mas minha responsabilidade, ou talvez minha curiosidade, falou mais alto. Dei o primeiro passo nas escadas. O som dos meus próprios pés contra o piso metálico parecia alto demais, como se eu estivesse invadindo um lugar onde não era bem-vindo. À medida que subia, o cheiro estranho voltou, ainda mais forte. Ele parecia emanar do andar de cima, envolvendo tudo ao meu redor. Já não era apenas desagradável, era quase insuportável. Quando cheguei ao terceiro andar, o silêncio era absoluto. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz pálida da lua que entrava pelas frestas das janelas sujas. O cheiro agora era quase sufocante, e eu sentia cada batida do meu coração como um tambor. A lanterna do celular mal iluminava o ambiente, mas o suficiente para eu perceber que tudo estava exatamente como deveria estar: fechado, abandonado, coberto por uma fina camada de poeira. Pelo menos, à primeira vista. E então, ouvi novamente os passos. Desta vez, eles estavam mais próximos. As luzes do terceiro andar estavam todas apagadas, exceto por uma, piscando freneticamente no fim do corredor. A oscilação intermitente da luz criava sombras que dançavam de maneira inquietante nas paredes e no chão de azulejos desgastados. Cada passo que eu dava parecia ecoar de forma exagerada, reverberando como se o hospital estivesse amplificando o som para mim. O corredor, normalmente apenas abandonado e inócuo, parecia agora estreitar-se à medida que eu me aproximava da sala com a luz piscante. Era como se o próprio ambiente estivesse se contraindo ao meu redor. A porta da sala iluminada estava entreaberta, revelando uma fresta do interior. Hesitei antes de dar os últimos passos. Algo na forma como a luz tremulava através da abertura parecia quase convidativo, mas não de maneira acolhedora.
Parecia mais um chamado de algo que sabia que eu estava ali, que me queria ali. A cada segundo que passava, o cheiro se tornava mais insuportável. O odor ácido e doce parecia envolver tudo, penetrando meu nariz e garganta, me causando náuseas. Meu estômago embrulhou, mas eu segui em frente, movido por uma mistura de dever e um medo paralisante. Quando finalmente empurrei a porta com a ponta dos dedos, ela rangeu em protesto, ecoando pelo andar deserto. Dentro, a cena era ainda mais perturbadora do que eu esperava. No centro do ambiente, uma maca antiga estava posicionada, os suportes enferrujados refletindo a luz vacilante. Ao redor da maca, marcas de algo escorrendo pelo chão desenhavam padrões irregulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali. O líquido formava uma trilha escura, viscosa, desaparecendo sob a porta oposta. Tentei me convencer de que era água, talvez algum vazamento, mas o cheiro, aquele cheiro denunciava algo muito pior. O ar parecia mais denso ali dentro, quase como se o ambiente estivesse vivo, respirando ao meu redor. Engoli seco e me aproximei da maca, cada passo mais pesado que o anterior. Ao chegar perto, algo preso nela chamou minha atenção. Um pedaço de tecido, encharcado e escuro, que parecia balançar levemente com a corrente de ar inexistente. Era impossível ignorar. Minha mente começou a buscar explicações, talvez fosse um lençol velho, ou algum resquício de um procedimento esquecido. Mas havia algo de errado naquilo. Algo que minha racionalidade se recusava a processar. De repente, a luz apagou. A sala foi engolida pela escuridão absoluta, e meu coração disparou como se quisesse sair do peito. Minha mão tremia tanto que quase deixei meu celular cair enquanto tentava ligar a lanterna. Quando finalmente consegui iluminar o ambiente, senti um frio subindo pela espinha. A maca estava vazia. O tecido que eu tinha certeza de ter visto não estava mais lá. Olhei ao redor, com a lanterna oscilando em minha mão, iluminando as paredes descascadas e os cantos escuros da sala. Cada sombra parecia maior e mais ameaçadora agora. Por mais que eu quisesse acreditar que tinha imaginado aquilo, o cheiro continuava lá, mais forte do que nunca, e o ar parecia vibrar, carregado de algo invisível, mas presente. E então, por um breve instante, ouvi um som atrás de mim, um ruído baixo, quase como uma respiração. Saí dali o mais rápido que pude, tentando afastar as imagens e sensações que se prendiam à minha mente. É só sua cabeça pregando peças, repeti a mim mesmo, quase como um mantra, enquanto descia as escadas. Mas, por mais que tentasse racionalizar, uma sensação de algo errado persistia, como se eu estivesse sendo seguido por um olhar invisível. Quando finalmente voltei ao segundo andar, o corredor parecia diferente. Não sabia explicar o que era, mas o ar parecia mais pesado, e havia um silêncio quase opressor, diferente do silêncio usual da madrugada. Foi então que percebi. Uma das portas dos quartos, aquela que eu tinha certeza de ter fechado antes, estava agora escancarada. Meu estômago deu um nó. Me aproximei devagar, sentindo o coração martelar no peito. Olhei para dentro. O paciente, um senhor idoso, dormia tranquilamente, respirando de forma ritmada, mas o quarto estava estranho. Os móveis estavam desalinhados, as cadeiras fora do lugar, a mesinha lateral empurrada contra a parede. Parecia que alguém havia entrado e revirado tudo, mas sem um propósito claro. Entrei no quarto, tentando manter a calma. Ajeitei a cadeira e empurrei a mesinha de volta ao lugar. Quando me aproximei da cama para ajustar o lençol do paciente, algo na parede acima da cabeceira chamou minha atenção. Uma marca. Não era um risco comum ou sujeira de rotina. Era algo mais específico, mais perturbador. Parecia uma mão, impressa no reboco da parede. Os dedos longos e finos estavam bem definidos, como se alguém tivesse pressionado carvão ou fuligem contra a superfície. A marca era escura, quase negra, e parecia ter sido deixada há pouco tempo. Tentei tocar, mas o reboco estava seco e frio,
como se a marca estivesse impregnada na parede. Engoli seco e dei um passo para trás, o corpo inteiro em alerta. Não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa: aquilo não estava ali antes. Deixei o quarto o mais rápido que pude, lançando um último olhar para o paciente, que continuava dormindo, alheio a tudo. Quando cheguei à enfermaria, percebi que minhas mãos estavam trêmulas. Tentei me acalmar olhando o relógio, 2h47. O turno parecia interminável, e cada minuto que passava me fazia querer fugir daquele lugar. Decidi que precisava me distrair, fazer algo que me mantivesse ocupado e afastasse as imagens da marca e do que tinha acontecido no terceiro andar. Resolvi revisar o estoque de medicamentos. Era uma tarefa rotineira, metódica, algo que sempre me ajudava a reorganizar os pensamentos. Entrei na sala de medicamentos e acendi a luz. As prateleiras alinhadas com frascos e ampolas me deram uma falsa sensação de normalidade. Comecei a contar os frascos, conferindo-os contra a lista no clipboard que segurava. Estava quase terminando a primeira prateleira quando ouvi um som atrás de mim. Um barulho metálico, suave, mas claro. Parecia algo pequeno caindo no chão. Meu corpo gelou. Virei a cabeça devagar, sem querer acreditar que algo mais pudesse acontecer naquela noite. Ali, no chão frio da sala, uma ampola de vidro rolava lentamente. Seus movimentos pareciam deliberados, como se uma força invisível a empurrasse. Ela seguiu em linha reta até bater suavemente no meu pé. Meus olhos se arregalaram, e o clipboard escorregou das minhas mãos. O estoque estava completamente vazio. Não havia ninguém mais ali, apenas eu. E a ampola, que agora repousava contra o meu sapato, como um aviso silencioso de que eu não estava sozinho. Fiquei paralisado por alguns segundos. O ar ao meu redor parecia congelar, tornando até mesmo a respiração difícil. Foi então que ouvi um som que jamais esquecerei. Uma respiração pesada, profunda, que ressoou bem atrás da minha orelha. O calor daquilo era quase palpável, como se algo ou alguém estivesse a centímetros de mim, observando, esperando. Minha mente gritava para eu sair correndo, mas meu corpo parecia preso, incapaz de reagir. Mesmo assim, num ato que nem eu consigo explicar, reuni uma coragem inexplicável e me virei lentamente. Não havia ninguém. A sala estava do mesmo jeito, vazia e silenciosa. Apenas a ampola, agora parada aos meus pés, era testemunha de que algo realmente aconteceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o próprio ambiente estivesse segurando a respiração, aguardando meu próximo movimento. Peguei a ampola com dedos trêmulos, quase sem saber porquê, e a coloquei de volta na prateleira. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, mas consegui me mover. Peguei minhas coisas e saí da sala de medicamentos, sentindo o peso do ar aliviando apenas quando passei pela porta. Desci as escadas quase correndo. Meu único pensamento era colocar o máximo de distância possível entre mim e aquele lugar. Quando cheguei ao térreo, me permiti respirar um pouco mais aliviado. A ideia de abandonar o plantão cruzou minha mente mais de uma vez, mas a responsabilidade e o medo de represálias me impediram de sair. Olhei para o relógio, pouco passava das 3h. Meu turno só acabaria às 6h. Resolvi que ficaria na recepção, perto da saída, onde me sentia menos exposto. Aquele pequeno balcão agora parecia um refúgio, uma espécie de última fortaleza contra o que quer que estivesse acontecendo. O tempo parecia se arrastar. Cada minuto era uma eternidade, e o cansaço já começava a pesar. Peguei um livro que sempre deixava na recepção e comecei a ler, mais para manter a mente ocupada do que por interesse real. A narrativa da história mal fazia sentido, pois minha cabeça insistia em voltar para os eventos das últimas horas. O cheiro estranho, os passos, a marca na parede. Era como se tudo estivesse se conectando de uma maneira que eu ainda não conseguia entender. Pouco antes das 5h, enquanto lia com os olhos quase fechando, o som de passos voltou. Desta vez,
eram diferentes. Não eram lentos ou ritmados, mas rápidos, urgentes, como se alguém estivesse correndo pelo corredor atrás de mim. Meu coração disparou. Levantei-me de um salto, derrubando o livro no chão. O som dos passos continuava, cada vez mais alto, mais próximo. Era impossível ignorar. O medo que havia se acumulado ao longo da noite agora se transformava em uma mistura de exaustão e fúria. Quem está aí? Gritei, minha voz ecoando pelo ambiente vazio. O som reverberou pelo corredor, mas a única resposta foi o silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia zombar de mim. Passei os olhos rapidamente pelo local, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que explicasse o que eu estava ouvindo. Mas não havia nada, nenhuma sombra, nenhum movimento. Era como se os passos nunca tivessem existido. Voltei para trás do balcão, com as mãos trêmulas. O relógio marcava 5h10. A cada segundo que passava, o amanhecer parecia mais distante. E, pela primeira vez na minha vida, rezei para que o sol surgisse logo. Fui até o corredor, minha mente ainda dividida entre a necessidade de buscar uma explicação e o puro instinto de autopreservação. O chão de azulejos estava vazio, tão imaculado e quieto quanto deveria estar. O som dos passos parecia ter desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido, deixando apenas o eco do meu próprio medo batendo contra as paredes. Meu coração ainda martelava no peito, e cada sombra parecia se esticar de forma normal sob a luz fraca. Olhei ao redor uma última vez, tentando ignorar a sensação de que algo me observava das sombras, antes de voltar para a recepção. Mas quando cheguei, senti o sangue gelar em minhas veias. Minha cadeira, que eu tinha deixado na posição habitual atrás do balcão, agora estava virada para a porta de entrada, como se alguém a tivesse movido com cuidado e propósito. Por um momento, achei que fosse minha imaginação, mas algo sobre a precisão do gesto, como se alguém tivesse deliberadamente preparado aquela cena, fez meu corpo inteiro se arrepiar. Foi então que notei o que estava sobre a cadeira. Meu jaleco, perfeitamente dobrado, repousava no assento. Por cima dele, meu crachá estava colocado com precisão, virado para cima, exibindo meu nome e minha foto, como se fosse uma assinatura silenciosa de que algo sabia exatamente quem eu era. A visão me fez recuar instintivamente. Meus pensamentos correram em espiral. Eu não me lembrava de ter tirado o jaleco em nenhum momento naquela noite. Pelo contrário, eu o usava sempre durante o plantão. Não havia explicação lógica para aquilo. Aproximei-me com hesitação, como se o jaleco pudesse se mover sozinho a qualquer momento. Toquei o tecido com os dedos trêmulos e senti um arrepio ainda maior. Ele estava frio, não o frio comum de algo deixado ao ar livre, mas um frio úmido, quase vivo, como se tivesse sido retirado de um lugar onde o tempo não existia. Segurei o crachá e o coloquei de volta no bolso, dobrando o jaleco de forma desajeitada. Não sabia o que fazer ou pensar. Naquele momento, só queria que o turno acabasse, que o sol nascesse e que tudo aquilo se tornasse uma lembrança distante. Quando o primeiro raio de sol finalmente rompeu pela janela, senti uma onda de alívio. O dia parecia trazer uma segurança ilusória, como se o que quer que estivesse no hospital não tivesse permissão para existir à luz do dia. Assim que o próximo turno chegou, me despedi brevemente dos colegas. Evitei perguntas, olhares ou qualquer conversa. Apenas saí. Não olhei para trás. Apenas caminhei até meu carro, tentando não tremer visivelmente, e dirigi para casa com o coração ainda disparado. Meses depois, soube que o hospital havia sido fechado por problemas financeiros. Uma notícia que, para muitos, era insignificante. Mas para mim, parecia o desfecho natural de um lugar que parecia amaldiçoado desde o início. Por mais que tentasse seguir em frente, algumas coisas daquele lugar me acompanharam. O cheiro, aquele cheiro ácido e doce, que eu tinha certeza de ter deixado para trás, ainda me visitava de tempos em tempos. Surgia de repente, em lugares improváveis,
como na sala de casa ou enquanto dirigia. Quando ele aparecia, o ar parecia se tornar mais denso, mais difícil de respirar, trazendo de volta todas as memórias daquela noite. E toda vez que sinto esse cheiro, sei, no fundo, que não estou sozinho. Algo daquela noite ainda me observa, invisível, mas presente. E talvez nunca vá me deixar.